palavra diz, Senhor, quando Davi, em 1 Crônicas, ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a Ti pertence. Ó Senhor, o reino é Teu e Tu governas soberano sobre tudo e sobre todos. A riqueza e a honra vêm de Ti, Tu dominas sobre todas as coisas. Em Tuas mãos residem toda a força e o poder, e na Tua destra há dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-Te graças e louvamos o Teu glorioso nome, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, Senhor, tudo vem de Ti, e nós tão somente entregamos a Ti tudo que é Teu. Aleluia, Jesus. Que os anciões estão vendo, que os fazem se prostrar a Ti, e que os anjos vêm no céu, os fazem cantar santo. O que os anciões estão vendo, que os fazem se prostrar a Ti, e que os anjos vêm no céu, os fazem cantar santo. Abro os meus olhos para ver a beleza da Tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Abro os meus olhos para ver a beleza da Tua majestade, para juntar-me à canção do céu. E o que os anciões estão que os fazem se prostrar a Ti, e que os anjos vêm no céu, os fazem cantar santo. O que os anciões estão vendo, que os fazem se prostrar a Ti, e que os anjos vêm no céu, os fazem cantar santo. Abro os meus olhos para ver a beleza Tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Abro os meus olhos para ver a beleza da Tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Santo, 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 Santo. Fazem se prostrar a Ti, e que os anjos vêm no céu, os fazem cantar santo. E o que os anciões estão vendo, que os fazem se prostrar a Ti, e que os anjos vêm no céu, os fazem cantar santo. Pergunte isso a Ele mais uma vez. E o que? E o que os anciões estão vendo, que os fazem se prostrar a Ti, e que os anjos vêm no céu, os fazem cantar. Mais uma vez. E o que os anciões estão vendo, que os fazem se prostrar a Ti, e que os anjos vêm no céu, os fazem cantar santo. Abre os meus olhos, abre os meus olhos para ver a beleza da Tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Abre os meus olhos
a santidade de Jesus. Vamos, igreja, bem forte. Santo, 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 Santo. Então você pode levantar suas mãos e declarar a santidade de Cristo. Jesus, dê uma forte salva de palmas a Ele. Aleluia. Temos fome e sede de Ti, Senhor. Temos fome e sede de Ti, Senhor. Temos fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, porque o justo viverá pela fé. E a fé é o firme fundamento, é o início de tudo. Porque a salvação vem pela graça mediante a fé. Por isso que Abraão é o pai da fé. Porque ele creu primeiro. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está dentro de nós. Espírito do vivo Deus, eu sei que você está dentro de cada um aqui nesse lugar. E se talvez há alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Ti, Cristo, eu sei que tem alguém do lado que tem o Espírito Santo borbulhando dentro de si. Por isso, Espírito Santo, se manifesta em nosso meio, nós te pedimos, Senhor. Nós não invocamos um Deus que vem de longe, nós invocamos um Deus que está dentro de nós. Um Deus que está no profundo da nossa alma. Um Deus tão perto. Um pai de família. Fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Fique à vontade em nosso meio, Espírito de Deus.
Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Teu amor, no colo do Seu amor. Na tempestade ouvi Tua voz, tempestade ouvi Tua voz. Pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Eis-me aqui, eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor, no colo do Seu amor. Na tempestade ouvi Sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Se os pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos, Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Aleluia, aleluia. Teu amor me alcançou. Aleluia, aleluia. Teu amor me alcançou. Meus pensamentos, seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, aleluia. Aleluia,
alcançou. E hoje, Pai, nós somos livres de todo medo, de toda culpa, de toda acusação do inferno, Pai. Hoje nós temos liberdade diante do Senhor para expressarmos, Pai, o nosso amor, a nossa alegria, a nossa gratidão a Ti, Pai. Por isso nós estamos aqui. Aleluia, aleluia. Glórias ao Teu nome. Santo é o Senhor. Você pode declarar palavras de vida ao Rei, palavras de gratidão, palavras de amor a Ele. Declare palavras a Ele, ao Teu Redentor, ao Teu Salvador, aquele que te ama incondicionalmente, aquele que está contigo todos os dias. Ver que você se dispôs a estar aqui essa noite, mesmo diante de um tempo que as pessoas têm sentido tanto medo, né? Você se dispôs a estar aqui para ouvir uma palavra. Eu tenho certeza que Deus já está falando com você essa noite, amém? Tenho certeza absoluta disso. O pessoal que veio apresentar o bebê também não veio só para isso, não estão aqui por acaso, né? Deus tem uma palavra para nós essa noite. Deus tem uma palavra para mim também. Na realidade, Gênesis 1 diz: façamos o homem, né? A palavra façamos é uma palavra no presente contínuo. Então, o homem tem sido construído dia após dia no seu interior, na sua estatura, na sua maturidade. Então, todas as manhãs, quando nós acordamos e sabemos que estamos vivos ainda nessa terra, porque o Senhor ainda está dizendo assim: façamos, né? Façamos a Neia, façamos o Jefferson, façamos o Daniel. Então nós estamos sendo construídos dia após dia. Amém, queridos? E esse processo de construção, ele passa por muitas etapas e o ser humano, ele tem dentro de si já um espírito de carência. Então parece que sempre quando estamos passando um momento difícil, é como se Deus não estivesse olhando para nós. É como se nós precisássemos de mais bênçãos, é que nós precisássemos de mais isso, mais aquilo. Obrigado, pastorzão. Obrigado. Mas a palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é como eu sempre falo, é muito mais aqui do que aqui. É muito mais em saber que Cristo está aqui nesse lugar, porque você está aqui. Cristo não veio aqui por causa da luz, não veio por causa do som, não veio por causa das canções, não veio por causa dos pastores, não, Ele veio com você, dentro de você. Então nós não invocamos um Deus que vem de fora, nós manifestamos um Deus que está dentro de nós. Por isso aí no seu lugar, onde você está sentado, Deus vai se manifestar dentro de você. Porque a palavra do Senhor diz que através da igreja nós iríamos conhecer a multiforme graça de Deus. Então quando você conhece alguém que é muito diferente de você, essa pessoa não se encaixa no seu perfil,
E aí muitas vezes a gente acaba evitando de conviver com essa pessoa. Quando você faz isso, você está evitando de conhecer a multiforme graça de Deus. A multiforme e graça de manifestar o amor de Deus. Porque quando nós recebemos a Cristo, tudo que Ele faz em mim não é mais para mim, é para o outro. Então tudo que Deus fez para mim, tudo que Deus fez em mim, não se diz mais respeito a mim, mas se diz respeito ao próximo. Por isso façamos nós, Cristo em nós. Não é a nosso respeito o culto essa noite, é a respeito de Cristo, amém? Não é sobre nós, não é sobre as nossas mazelas, não é sobre as nossas carências, não é sobre os nossos medos, não é sobre as nossas limitações, não, é acerca de Cristo que estamos aqui essa noite. Porque em Cristo está toda a plenitude de Deus. Cristo recebeu toda a plenitude de Deus. Tudo que está na terra, embaixo da terra, no céu, acima do céu, embaixo do céu, foi entregue a Cristo. Por isso que é o Cristo que está dentro de nós, é a esperança da sua família. O Cristo que está dentro de você, a esperança da sua casa. O Cristo que está dentro de você, a esperança da sua empresa. O Cristo que está dentro de você é a esperança de Araranguá, a esperança do Arroio do Silva, é a esperança de todas as cidades, quando nós estamos lá, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então não venha aqui achar que você veio receber algo só para você, algo que se trata sobre você, que Deus vai fazer só em você. Não, você vai receber algo para que essa responsabilidade possa fazer com que você multiplique e que você seja essa multiforme graça do amor de Deus na vida do outro. Amém? Eu sinto muita responsabilidade de trazer uma palavra, porque a palavra responsabilidade vem da palavra resposta, então nós estamos dando uma resposta para Deus. Cristo espera uma resposta de nós nesses dias. E as respostas que nós temos dado nesses dias, muitas vezes são coisas que não são aparentes, porque não vimos mais conforme a aparência, mas vimos a eternidade dentro das pessoas. Por isso que quando Judas vem entregar Jesus aos guardas, Jesus olha para Judas e diz o quê? Amigo. Jesus não é hipócrita. Jesus foi verdadeiro naquele instante, porque ele enxergava a eternidade dentro de Judas. Por mais que ele sabia que ele seria traído naquele momento, a eternidade que estava dentro de Judas fez Jesus chamá-lo de amigo. E é essa eternidade que tem que estar na nossa consciência, que está dentro dos nossos irmãos. Amém, queridos? Então eu queria hoje expor um texto para vocês. Um dos livros que eu acredito e que muitos pregadores, muitas pessoas falam que é um dos livros que retrata mais a questão da vida cristã, a questão como igreja, conselhos, trazendo uma consciência para um povo, que é o livro de Efésios, que foi escrito ao povo de Éfeso. Então, se você puder abrir em Efésios, capítulo 1. Falei segunda-feira para a mulher mais linda de todas as galáxias. Quem não conhece é a Karina, né, amor? Né, amorzinho? Glória a Deus pela tua vida, amor. Eu falei assim, amor, eu quero expor um texto para a igreja. Não sei se isso vai vir no seu coração como um ensino, como uma revelação, mas eu quero expor o que Paulo está escrevendo a homens e mulheres que estão passando por um momento de transição na sua consciência e na sua realidade social também. Porque a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, muito rica, muito conhecida, muito famosa. Era uma cidade portuária onde ela era reconhecida como talvez o centro bancário da Ásia Menor. E nessa cidade de Éfeso tinha um templo, que era o templo da deusa Diana. Não é Mulher Maravilha, querido. Mas se você assistiu o filme da Mulher Maravilha, você vai ver algumas mensagens subliminares. Mas em Éfeso existia um templo de uma deusa chamada Diana. Então esse povo, ele era
a cidade se construiu em volta desse templo. A cidade, as pessoas, elas foram crescendo em volta de uma consciência de idolatria e de uma consciência onde as mulheres naquela cidade, elas eram reconhecidas e elas eram exaltadas pelo seu exterior, não pelo seu interior. Por isso que quando você vai ver a carta de Paulo a Timóteo, Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, e aí é um texto muito discutido que fala que a mulher precisa aprender em silêncio, mas ele estava assim, convergindo aquela cidade a Cristo, porque os homens estavam perdendo o seu lugar. Por isso que Paulo escreve a Timóteo assim: Timóteo, ensina os homens a orar com as suas mãos levantadas em todo tempo, em todo lugar, como um sinal de rendição a Deus. E que as mulheres possam entender que o valor delas está no que está dentro delas. Então Paulo estava quebrando uma cultura idólatra. Paulo estava quebrando uma cultura mundana numa cidade onde a influência dele foi tão grande naquela cidade com o evangelho de Cristo aos gentios, que os artesãos da cidade que construíam imagens estavam preocupados que o seu trabalho virasse obsoleto e eles perdessem as suas finanças, perdessem os seus recursos. Tal foi o impacto do evangelho de Cristo naquela cidade. Tal foi o impacto das palavras acerca de Cristo. Aqueles que se sentiam gentios, aqueles que se sentiam que não faziam parte da família de Deus. E se nós estamos aqui essa noite, aqui você, pode ser o mínimo que seja. Talvez lá no fundo, no seu interior, você, mesmo que você lute contra isso, mesmo que a rejeição que você recebeu na sua infância, na sua adolescência, mesmo que os traumas que te construíram até aqui, mas eu tenho certeza que lá no fundo do seu interior, existe um senso de família de Cristo. Um senso de irmandade, e por isso você está aqui essa noite. Deus não te trouxe aqui por acaso, amém? Deus não faz nada por acaso. Se cada um tivesse aqui 10 minutos para contar um pouco da sua história, nós iríamos escutar as histórias mais diferentes do mundo, porque o Senhor, e nós vamos ler isso, o Evangelho de Cristo está nos convergindo a Cristo, está nos ajuntando a Cristo, está nos direcionando a Cristo. Amém, queridos? Então eu queria começar lendo o capítulo 1 e conforme a gente vai lendo, uma das coisas que você vai achar uma contradição é que essas palavras foram escritas dentro da prisão. Paulo estava encarcerado dentro da prisão. E aí você começa a ler esse texto, você vai ver que Paulo parece que está orando, parece que ele está assim num jardim bonito, debaixo de uma sombrinha, né, Geise? Um frescor, pega ali um tablet, começa a escrever. Não, Paulo estava trancado. E ele começa o texto de Efésios 1:1, diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso. Então ele estava escrevendo ao coletivo, e ele está escrevendo para nós essa carta. Seguidores fiéis de Cristo Jesus, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Quero ler nessa minha outra versão aqui, que talvez seja mais parecida com a tua. Versículo 3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então Paulo começa a sua carta dizendo assim: queridos, vocês não precisam de mais bênçãos. Vocês já são abençoados nos lugares celestiais em Cristo. E ele continua dizendo assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção,
por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Então, Paulo está aqui dizendo para nós que quando nós recebemos e quando nós fomos redimidos através do sangue de Cristo, nós temos acesso a algo que já foi conquistado. A nossa alma, a nossa maneira de pensar, muitas vezes parece que é difícil compreender. É difícil nós compreendermos que quando nós temos a redenção pelo sangue de Cristo, nós começamos a usufruir das riquezas da graça de Deus. Não é algo que vai ser construído daqui para frente, mas você começa a usufruir de algo que já foi conquistado em Cristo na cruz. E no verso 8 diz que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude nos tempos. Então, Cristo está dizendo que o mistério da sua vontade precisa ser manifesto na plenitude dos tempos, e nós temos vivido a plenitude dos tempos. Muitos homens morreram para que essa mensagem chegasse até eu e você. E no tempo presente, talvez a maior dúvida da igreja, o maior conflito na mente do cristão é: qual é o meu propósito? A maioria aqui me conhece e sabe que mas para quem não me conhece, eu fui jogador de basquete durante muitos anos, 20 anos, fui profissional, cheguei à seleção brasileira. Em 2013, nós sentimos no nosso espírito que o Senhor estava nos chamando para algo diferente em Cristo. E aí nós começamos a orar. Nós morávamos em Sorocaba nessa época, e só eu e minha esposa sabíamos do que Deus estava falando conosco, e só nós sabíamos que entraríamos num propósito de oração para que Deus desse uma direção. E conforme nós oramos 5 ou 6 meses com esse propósito. O time que eu jogava em Sorocaba, eu já havia jogado há uns anos atrás lá. Uma cidade de quase 800 mil habitantes, Sorocaba, uma cidade a 70 quilômetros de São Paulo. Então tem tudo que uma capital tem, tudo que o interior também tem. Então uma cidade, um dos maiores PIBs do Brasil, uma cidade muito rica. E o basquete era o primeiro esporte daquela cidade. Tem 2 times de futebol lá, mas eles disputavam a segunda divisão. E o basquete de Sorocaba disputava a NBB, disputava a primeira divisão no Campeonato Paulista. E nós naquele ano fizemos uma campanha histórica na cidade. Nós disputamos com o Paulistano, que é uma das grandes potências do Brasil, uma série, porque eram melhor de 5 jogos. Quem ganhava 3 primeiro passava para outra fase. E nós levamos essa série para o 5º jogo. Sorocaba nunca tinha chego naquele patamar. Eu lembro que eu andava às vezes no mercado. Eu tinha um apelido lá, era Tio Chico. Para quem conhece a família Adams, sabe quem é o Tio Chico, aquele careca, né? Então às vezes eu estava no mercado, as crianças falavam: Tio Chico, posso bater uma foto? Pode, um autógrafo. Então assim, para um profissional, querido, na sua área, eu estava num lugar onde eu sempre sonhei estar. E quando Deus trouxe esse entendimento ao nosso coração, e aí nós terminamos a campanha. Na semana seguinte ia começar o Campeonato Brasileiro. Eu era o capitão da equipe e, enfim, fui dar uma entrevista na rádio e o cara ia me perguntar a respeito do brasileiro. Eu falei assim: não me pergunta disso, que... Aí eu caí na inocência, né, de falar assim: não fala nada para ninguém, tá? Para um repórter de rádio, que eu vou parar, eu estou parando de jogar, tal. Você não comenta nada com ninguém, tá? Queridos, naquela noite minha família já estava toda sabendo já.
meu técnico brigou comigo, enfim. E aí por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós chegamos em Araranguá, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de pegar um microfone e ministrar, o meu testemunho sempre foi esse. O meu testemunho sempre foi falando das coisas que eu havia deixado para trás, falando da carreira que eu tinha, das coisas que eu tinha alcançado, do lugar bacana que eu estava, do status que eu tinha alcançado e que eu tinha largado tudo aquilo para vir para Aranguá, para ministrar a palavra, e que esse era o propósito, como se tudo que eu tivesse feito dali para trás estava amaldiçoado, e se eu tocasse numa bola de basquete, se eu olhasse um jogo de basquete, eu estaria comendo do meu vômito. Então meu testemunho sempre foi esse. Então o basquete ficou enterrado a 7 palmos abaixo da terra. E aí nós começamos a caminhar aqui na cidade, e sempre ficava na minha mente assim, poxa, mas qual que é o propósito de estarmos aqui? E quando Paulo escreve que na plenitude dos tempos, ele vai nos fazer conhecer o mistério da sua vontade, é porque se você conversar com os irmãos, muitas das indagações do crente, assim, qual é o meu propósito? E eu ficava me questionando acerca disso. Eu pensava assim, eu não vim para Araranguá só para pegar um microfone, só para tocar violão. Tem algo a mais do que isso. E hoje, querido, sabe que eu entendo que é o meu propósito e o seu propósito e o propósito do cristão é de manifestar as virtudes de Cristo. Porque Cristo está fazendo em nós o próprio Cristo. Nós somos tão filho de Deus como Jesus é. Tanto que nós somos nós somos co-herdeiros com Cristo. Queridos, você é herdeiro do dono do ouro e da prata. Você tem noção que você na partilha da herança, você e Jesus vão receber a mesma porção? E aí a gente fica indagando assim, qual é o meu propósito de vida? E eu quero dizer algo para você essa noite, e que isso entre na sua consciência, que você não esqueça mais isso. O propósito de Deus na sua vida é que você manifeste as virtudes de Cristo. E aí você vai me falar assim, mas onde? Aí, querida, aí o talento que Deus te deu vai te conduzir para esse lugar. Seja nas quadras, porque aí eu fui entender que o basquete era uma ferramenta que Deus me deu. Então hoje eu procuro manifestar as virtudes de Cristo, exercendo o meu chamado com crianças, adolescentes, numa quadra de basquete. O Marcelo é radialista. O propósito de Cristo em você, Marcelo, é manifestar as virtudes de Cristo lá na rádio. Jefferson, o propósito da sua vida é manifestar as virtudes de Cristo na sua empresa. E assim todos nós vamos manifestar as virtudes de Cristo nesse tempo, na consciência de quem foi Cristo e de o que nós conquistamos em Cristo. Amém, queridos? Eu queria continuar mais um pouquinho o texto. Verso 11 diz assim: nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia da sua herança. Quantos aqui já foram no penhor? Eu já fui algumas vezes lá, eu lembro quando era pequeno. Você entregava uma joia, eles te davam um dinheiro e um papel. Para você recuperar aquilo, você pagava. Então o Espírito Santo foi nos dado como garantia da nossa herança. Então o que está dentro de você aí, e se talvez você não entregou a sua vida a Cristo, mas você vai entregar, Ele vai morar dentro de você, e Ele é o penhor da sua herança. Para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória.
Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Olha o que nós estamos participando, queridos. Nós somos a igreja de Cristo. Quando Cristo se entrega na cruz, Ele se torna, antes de Ele morrer, Jesus senta com os discípulos, Ele compartilha a ceia. Lembra dessa história? Antes de Ele subir aos céus, Ele senta com os discípulos, Ele senta à mesa, Ele reparte o pão. O que Ele diz? Esse é o meu corpo. Então todas as vezes que vocês sentarem para ceiar, lembrem de mim. E aí Jesus sobe ao céu e Ele se torna o quê? O cabeça. O cabeça de quem? Da igreja. O que a igreja é? O corpo. E muitos de nós ainda sentamos na mesa para comer, quando muitos de nós temos que entender que se somos o corpo, temos que ser partidos, e as pessoas têm que se alimentar de nós. Os apóstolos comeram pão, que era o corpo de Cristo. Hoje nós, eu e você, como igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. É nós que temos que ser partidos e colocados à disposição na mesa. E Paulo está dizendo, muito acima de todo principado, o seu nome foi colocado, todo poder, domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo está sobre nós, nós somos o seu corpo. Então nós fazemos parte de Cristo. Quando nós somos conectados em Cristo, nós nos alimentamos dele. E a intenção da nossa carência é sempre mais. É sempre receber, é sempre o que eu preciso, é as minhas mazelas. Esses dias eu vi um pastor dizendo que quando vamos orar a Deus, parece que Deus olha para nós e fala assim: querido, eu sei tudo o que tu vai dizer. Será que realmente hoje vamos conversar de algo que interessa? Porque nós sempre colocamos as nossas carências primeiro. Todas as vezes que nós oramos para Cristo, a primeira coisa que nós fazemos muitas vezes é apresentar as nossas carências primeiro. Por isso que é aqui, querido, o Senhor está trazendo uma consciência nova para a igreja. Nós precisamos entender aqui, porque quando Paulo escreve que a oração dele é para que os olhos do coração, em algumas versões dizem, os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. E sabe por que ele diz isso? Se você ler lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então Paulo sabe que
que o inimigo da nossa alma tem cegado os olhos do nosso entendimento. E o que um cego enxerga, não enxerga nada. E Paulo aqui está orando para que uma igreja que está começando a mudar a sua realidade. Porque, querido, quando você se encontra com Cristo, de verdade mesmo. Estou falando de verdade, tá? Quando você entrega a sua vida a Cristo. Quando você é impactado pela obra da cruz. Quando você entende que você estava morto e agora você vive em Cristo. Você começa a ver que a vida que você levava não mais te alegra mais, não te satisfaz mais. Então Paulo está orando para que os olhos do entendimento dos santos, Paulo estava dizendo que os nossos olhos, os meus olhos do entendimento, os seus olhos do entendimento sejam iluminados. Porque onde a luz está, a gente vê onde há sujeira, não é verdade? Quantos já botaram uma camisa assim que a luz do quarto, aquelas mais ou menos, né? Tá meio queimada, o marido não trocou ainda, né? Aí pega uma camiseta, passa, tá tudo certo. Chega na igreja, ou chega no shopping, ou sai na rua, olha aquela luz. Aí quando vai olhar, começa a enxergar que tá sujinho aqui, tá sujinho ali, não foi passado direito. Porque a luz nos mostra o que ainda precisamos arrumar. Então a oração de Paulo é para que os olhos do entendimento da igreja sejam iluminados. Sejam iluminados. Porque ele sabe que o que o diabo faz é nos cegar. O livro de 1 Pedro diz que aquele que não se lembra de onde veio, aquele que não se lembra dos pecados, dos seus pecados que foram perdoados, é como um cego. Na realidade, o termo que ele usa não é nem cego, é como um míope. É como alguém que enxerga vultos de longe. E é isso muitas vezes que o inimigo das nossas almas, o Deus desse século, tem feito. Não é que alguém vem e coloca a mão sobre os seus olhos, você não consegue enxergar. E aí você vem no culto e as palavras que são ministradas, as canções, parece que não fazem sentido para você. Eu lembro que toda vez que eu ouvia sobre paternidade, e quando o pastor ministrou domingo passado, ele falou um pouco sobre isso, ele falou assim, um filho sabe o que faz para o pai quando ele quer alguma coisa. Estava lá atrás e eu pensando assim, há uns anos atrás, isso não fazia sentido para mim. Eu chegava em casa e eu pensava assim, essa palavra não faz sentido para mim. De alguma forma os meus olhos ainda estavam impedidos de ouvir algo, de ver algo. Por isso que quando o evangelho chega aos gentios, e nós somos os gentios, nós fomos enxertados. Quando você lê aquele texto, se eu não me engano, em Romanos, que uma zambujeira brava, uma coisa assim. Quando nós somos enxertados, nós começamos a nos alimentar da seiva de Cristo. Isso nos transforma de dentro para fora. Quando Jó perdeu a sua família, quando Jó perdeu os seus bens, quando Jó perdeu a sua saúde, quando ele coçava as feridas com telha, Deus, para curar Jó, Deus não devolveu tudo para ele primeiro. Deus curou Jó no seu interior. Por isso que se você ler lá no final do capítulo de Jó, antes de Deus restituir tudo, Jó olha para Deus e fala assim, bem sei eu, que nenhum dos seus planos são frustrados. Porque Deus cura Jó primeiro por dentro, para que depois a cura no seu homem interior possa manifestar as virtudes. Amém, queridos? O Senhor está nos convergindo a Cristo. Paulo fala aqui no capítulo 2 que o Evangelho está nos convergindo a Cristo. É como se existisse uma grande mesa
e nessa mesa ainda houvesse muitos lugares. E as pessoas estão, e nós somos essas pessoas. Nós precisamos sair pelas ruas, muitas vezes literalmente, e colocar pessoas à mesa. Porque a nossa vida, o propósito, você pode ser o maior empresário, o maior investidor no reino de Deus. Um dia Deus pode te usar na fila do mercado para você colocar uma pessoa à mesa. Você pode ser o maior jogador, o maior médico, você pode salvar vidas com o talento que Deus te deu, mas o propósito que está dentro de você, que são as virtudes de Cristo, podem no lugar mais incomum, mais improvável, quando você acha que ali você não tem função nenhuma, as virtudes de Cristo manifestas em você vão colocar pessoas à mesa. Porque o Evangelho está convergindo as pessoas a Cristo. Ela precisa fazer isso. A nossa vida precisa conectar as pessoas com Cristo. A nossa palavra, o nosso testemunho, por isso que não é mais acerca de dar testemunho de algo. Eu sei que o testemunho ele fortalece a fé, ele impacta as pessoas, mas é um tempo de sermos testemunho, de termos uma vida de testemunho em Cristo. E é isso que Paulo está dizendo ao povo de Éfeso. E aí no capítulo 2, quero ler alguns versículos aqui também. E aí no capítulo 2, Paulo está dizendo para esses gentios que eles fazem parte da vida de Cristo, eles terão uma nova vida em Cristo. E um dos textos mais fortes a respeito de quem nós éramos sem Cristo são os versículos 1 e 2 e 3 de Efésios 2, que diz assim: vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer, ou em algumas versões, nos filhos da desobediência. Todos nós vivíamos neste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira. Queridos, se fosse por merecimento, eu e você, nós éramos merecedores da ira. Se fosse por merecimento, Barrabás seria crucificado no lugar de Cristo. Se fosse por merecimento, não haveria aquele momento, naquele palco entre Jesus, o santo, o irrepreensível. Não haveria aquilo. Se fosse por mérito, Barrabás seria crucificado. Porque a cruz que Jesus levou, e quando o bandido ele era morto na cruz, a cruz era feita específica para ele. Então, se a cruz era para um cara pequeno, a cruz era um pouco menor. Se a cruz era para um cara grande, era um pouco menor, porque ela tinha suas funções na morte. Queridos, não foi feita uma cruz para Jesus de última hora, não foi. Não foi. Jesus carregou a cruz que era para mim e para você carregar. Parece que é uma palavra de evangelismo, não, mas muitos de nós não temos a consciência que estamos assentados na mesa de Cristo e que o Espírito Santo que habita dentro de nós é o penhor da herança da eternidade. Por isso que nesse tempo os olhos do nosso coração precisam ser abertos, porque o coração é enganoso.
O Senhor está chamando os seus filhos para uma consciência de quem foi Cristo e que nós precisamos manifestar as virtudes dele. Façamos o homem, façamos o Éder e a Xanda, a minha imagem, a minha semelhança. Façamos, Deus está fazendo em nós, mas não para nós. Deus faz em nós para o outro. Porque eu vejo um Cristo diferente quando eu sento para tomar café com uma pessoa que é totalmente diferente de mim. Eu vejo um Cristo diferente quando eu converso com a minha esposa. Porque quando nós namorávamos, Tânia, parecia assim que a gente era tão igual, tão parecido assim, ó. Até no tamanho assim, né, Tânia? A gente era bem parecido, né? Falava, você gosta dessa música? Eu também gosto. Nossa, olha, dessa cor, você gosta? Eu também gosto. Nossa, olha, nós somos igual. Nossa, nós somos iguais. Deus nos aproximou os iguais. Primeiro dia de casado, querido. Primeiro dia, colchãozinho de solteiro no chão, nem cama tinha. Compramos a casa inteira num carnê desse tamanho assim da Marabras. Os móveis tudo encaixotado. Não tivemos nem a primeira noite. Eu lembro que eu falei assim, ó, querida, vou avisar para ti assim que eu janto, tá? Minha mãe sempre fez janta para mim. Ela assim, então você vai esperar a janta. Porque eu não janto. Tomo café. Frisch. E aí no outro dia eu fui falar uma coisa, ela assim, não, eu não penso assim como você não. Penso diferente. Eu falei, pá. Aí no outro dia eu falava assim, mas tá errado, não, tá certo. E aí eu fui entender que a Karina era completamente diferente de mim. E por muitos e muitos anos eu tentei fazer que nem Deus faz em nós. Façamos a Karina, faço eu a Karina conforme a minha imagem e a minha semelhança. Eu queria fazer ela igual a mim, assim, ó. Eu queria que ela gostasse das coisas que eu gostava, que ela gostasse das músicas que eu gostava, que ela até gostasse dos meus amigos, eu queria que ela gostasse. E aí, durante muitos anos, eu achava assim, acho que não vai dar certo. Por mais que eu sabia que eu não queria me divorciar, eu pensava assim, é tão diferente. E eu não consigo mudar ela, não consigo mudar. Até um dia que eu entendi. Até que um dia, assim, parece que virou uma chave, parece que caiu uma ficha, assim, ó. E eu entendi que eu conheço um Cristo diferente na minha esposa. Que ela é o que eu nunca vou ser. Então, Bruna, o Greg é o que você nunca vai ser. E Greg, a Bruna, assim, ó, nunca você vai ser igual a ela. E aí eu entendo que os benefícios que essa diferença me traz. Então tem coisas que é tão difícil para mim e tão fácil para ela. Tem coisas que ela fala que para mim falar o que ela fala que eu preciso estar nervoso. E eu preciso ficar tão nervoso que eu no dia seguinte eu preciso te pedir perdão. Porque eu achei que eu fui muito brava, mas ela não, ela é diferente de mim, ela tem outro jeito. E o que Cristo está dizendo que eu e você, nós carregamos a multiforme graça de Deus. E aí o corpo se conecta. Foi que nem quando nós estávamos fazendo aqui o painel aqui atrás. Eu lembro que um dia eu vim aqui e o Josias estava descarregando a chapa, né, Josias? E eu falei assim, Josias, não consigo vislumbrar o que você vai fazer, cara. Ela disse, não, mas eu vou fazer assim, eu vou colocar umas guias assim, vou colocar umas madeiras assim. E eu assim, tá. Mas mesmo assim, cara, não consigo vislumbrar o que você vai fazer. E aí ele começou a fazer. Quando ele botou a primeira assim, eu falei, nossa. Se colocasse eu para fazer, eu ia me machucar, ia machucar os meus amigos, ia estragar a madeira e por nada ia quebrar as máquinas. E enquanto ele colocava, e eu comentei isso com ele, eu falei, cara, esse é o corpo de Cristo. A multiforma do corpo de Cristo é tão espetacular, que eu estou aqui olhando ele fazer, e eu sei que se eu não estiver aqui, ele vai fazer do mesmo jeito, porque ele está fazendo a função dele. E eu estou em casa tranquilo, porque ele está aqui cumprindo o seu propósito, a sua função, porque ele sabe que no dia que forem mexer em algo que é a minha função, ele pode ficar tranquilo e eu vou estar aqui.
E eu não me ofendo com ele e ele não se ofende comigo. O corpo de Cristo é isso, quando cada um faz a sua função e não se ofende quando o outro faz a função diferente. Então Paulo ele está pegando a igreja de Éfeso pela mão e inculcando na mente deles o benefício da obra da cruz, que é uma coisa que muitas vezes eu e você não entendemos. O que aconteceu naquele lugar? O que foi conquistado? O que foi cumprido? O que foi pago? Quais são os seus direitos? Você tem direitos, querido, da obra da cruz. Você é irmão de Jesus. Você é irmão de Cristo. Você precisa entender isso. Amém, queridos? E se você ler, eu não quero me estender muito mais também, mas se eu tivesse a oportunidade eu iria continuar, porque leia o livro de Efésios e você vai ver o façamos de Gênesis acontecendo nessas vidas. Deus mudando a mentalidade de um povo idólatra, Deus mudando a mentalidade de um povo que tinha completamente valores diferentes do valor do Evangelho. Um povo que vai começar a pensar no próximo, assim como nós temos que pensar nisso. Eu queria convidar você a ficar de pé, se você puder. O texto de Éfeso é um texto muito lindo. É muito amplo o que Paulo está dizendo à igreja. É muito amplo os ensinamentos que o Evangelho de Cristo traz para mim e para você. Mas quando eu vou lá em Apocalipse, capítulo 2, e eu vejo as cartas que João escreveu. O apóstolo João, o cara que escreveu o Apocalipse, o cara que teve a revelação de uma época muito à frente de um tempo que ele vivia. E João escreve cartas, e a primeira carta que ele escreve é para a igreja de Éfeso. A primeira carta que João escreve na ilha de Patmos, preso também, uma carta de alerta, uma carta já não mais de um ensino básico, de um leite, de uma comida mais simples, mas uma carta que ia trazer um reparo naquela igreja. E a igreja de Éfeso representa a primeira era da igreja, uma igreja que foi criada apostólica, uma igreja que partiu da cruz de Cristo, uma igreja que se multiplicou através do sacrifício de Jesus, uma igreja que ela começou a ser criada na sua essência. Parece que o sangue que se verteu da cruz, misturado com o amor de Deus, gerou a igreja de Éfeso, uma igreja apostólica. Uma igreja que entendia muito bem as coisas, e entendia tão bem as coisas, que se você ler na carta que João escreve, ele diz assim, Apocalipse 2, de 1 a 7, diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo, a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Eles entenderam tanto o Evangelho de Cristo, eles entenderam tanto essa questão
espírito e da carne, eles entenderam tanto da natureza divina e a natureza terrena, que eles eram árduos, eles eram perseverantes, eles não toleravam os perversos. E ele continua: examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Era uma igreja, na sua essência, tão intelectual no reino, que ela conseguia provar os falsos profetas, ela conseguia provar os falsos apóstolos. Sofreu por meio do meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Aí Cristo vem e diz assim: vocês entenderam muito bem as minhas palavras, vocês se desenvolveram muito bem na sua consciência, vocês entenderam que viriam muitos, queriam enganar vocês, vocês não os toleraram, vocês os mediram, vocês os encontraram maus, vocês se desviaram deles. Mas uma coisa tenho contra ti: abandonastes o amor que tinhas no princípio. Vejo até onde você caiu, veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Uma igreja que nasceu da essência do Evangelho, uma igreja que começou a entender o que era o Evangelho, a natureza divina, mas perdeu o amor que ela sentia no princípio. E cá estamos nós aqui, nesse dia, nesse mês, nesse ano, cada um com a sua história em Cristo. E eu sei disso. Eu sei porque no esporte a gente alcança uma idade e você começa a dar os atalhos. Você cansa menos. Você faz a mesma coisa e você cansa menos. No esporte a gente fala que te leva na categoria, te leva na experiência. E o próprio Deus, o próprio Cristo, está alertando aquela igreja que estava sendo construída nos princípios do amor, estava sendo construída nos princípios da virtude de Cristo, estava sendo construída tanto em Cristo, que as suas obras eram conhecidas. Porque Jesus fala assim: seja a vossa luz, brilhe a vossa luz, para que as suas obras sejam vistas, e para que as suas obras sendo vistas, elas manifestem a glória de Deus. Então as obras de Éfeso eram muito boas, eram muito corretas, mas Cristo estava vendo no coração deles, que eles estavam tão racionais, que eles esqueceram do primeiro amor. Quantos de nós, queridos, já não oramos mais como nós orávamos antes? Eu não digo nem do tempo, porque te perguntar quanto você tira do dia no seu devocional é uma pergunta até insensata, porque a sua vida tem que ser um devocional. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, eu preciso estar no meu devocional com Cristo. Mas quantos de nós já lemos a Bíblia de forma diferente? Quantos de nós já ouvimos canções e já começamos a julgar as notas, já começamos a julgar a letra? Quantos de nós hoje ouvimos uma pregação porque a carta ainda diz ali que eles até, aí fala dos nicolaítas, que eram apóstolos que estavam trazendo uma outra doutrina, e eles também eram contra isso. Mas eles haviam perdendo a essência do amor, porque a essência do amor é quando eu olho a diferença no meu próximo, mas isso não me distancia dele. Eles tinham tanta consciência do erro do próximo, mas o erro do próximo distanciava eles do próximo. Eles tinham perdido a consciência que eles não eram judeus, eles não eram o povo de Deus. Eles tinham perdido a consciência que eles eram gentios. Eles tinham perdido a consciência que eles não faziam parte da família de Cristo, mas eles receberam o direito de assentar na mesa por causa de Cristo.
Mas a consciência deles ficou tão racional que eles não conseguiam mais olhar o seu próximo como próximo. E a igreja de Cristo tem vivido muito isso nesses dias. As diferenças têm nos afastado e não nos aproximado. E Cristo está dizendo assim: vai lá e veja aonde você caiu e arrependa-se. Eu creio que é um tempo onde nós temos que nos arrepender. Nós não choramos mais na presença de Deus. O toque do Espírito Santo tem que ser muito forte para nós nos emocionarmos. Mas quando era no começo, às vezes era o vento do ar-condicionado. Batia em você e você chorava. A simplicidade, perdemos o brilho da simplicidade. Por isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos. De forma consciente no seu coração, de forma consciente na sua mente, de quem você é, de quem você se tornou através de Cristo, do Espírito que mora dentro de você, que é o penhor, é a garantia da herança. Eu quero que você ore agora e você tenha consciência de quem você é, a consciência de você estar na mesa com Cristo, a consciência de você fazer parte da família de Deus, a consciência de você ser tão filho de Deus como Jesus é, mas também a consciência que o irmão que está do seu lado é tanto seu irmão como irmão de Cristo. Mas que essa consciência chegue no seu coração em forma que as diferenças não mais te distanciem das pessoas. Porque a igreja de Éfeso era tão correta que ela conseguia analisar a diferença das pessoas, mas isso as separava. A mesa começou a ficar vazia em Éfeso. A mesa começou a sobrar lugar, começou a sobrar comida na mesa da igreja de Éfeso, porque eles não tinham mais o amor. Eles esqueceram que eles foram enxertados na videira através do amor, assim como eu e você. Eu não conheço a sua história, eu conheço a minha história, eu sei de onde eu vim. Eu sei que uma vez eu corria nas ruas de Bauru e um traficante atirava em mim para ceifar minha vida. Eu lembro disso, eu sei o que Deus, da onde Deus me resgatou, eu sei disso. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de onde nós viemos. Muitas vezes nós esquecemos por que fomos enxertados, esquecemos de estender a mão para o nosso irmão. Assim como Pedro fez, aquele homem que estava coxo, pedindo esmola, sentado à beira da Porta Formosa. Esse texto da Porta Formosa é uma das maiores denúncias do sistema religioso falido, que alimenta as pessoas com esmola, quando pode estender a mão e erguê-las para dar acesso à sala do trono. Por isso eu convido você se você entende que você talvez perdeu o amor do início, do princípio, eu convido a você a ir até esse lugar e se arrepender essa noite. Espírito Santo, nós, na Tua presença, Senhor, na Tua presença, Senhor, nós queremos Te pedir perdão. Jesus, o Cristo, nós queremos honrar o Teu sacrifício, Te pedindo perdão essa noite. Nós queremos voltar ao lugar onde a experiência com a letra tomou o lugar da experiência com o espírito da letra. Nós queremos voltar para o lugar onde um simples toque em nosso coração era o suficiente para mudarmos a nossa história. Nós queremos nos arrepender esta noite, Espírito Santo. Tu que nos conduz ao arrependimento, Tu que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos conduz a esse lugar. Nos conduz a esse lugar de uma consciência de filho, mas do entendimento que tudo que Deus fez em mim não é mais para mim, mas é para o próximo.
Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Envolto em tua presença, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Nós só queremos você, Jesus. Não vim atrás de bênção, Jesus não deve nada para mim. Jesus, não deves nada. Não deves nada, Senhor. Não deves nada. Já pagastes o nosso preço. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Lamentamos essa noite, nos arrependemos, Senhor. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração pra ti. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Espírito Santo. Nós lamentamos essa noite, Senhor. Viver só pra mim. Nós nos arrependemos de ter abandonado o primeiro amor, Senhor. Por não ver que és meu sustento, leva-me ao primeiro amor, abro meu coração pra ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti E nada mais, nada mais, Senhor. e nada mais, Nada mais. nada além de ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós nesse tempo. E o que me chama muita atenção é um encarcerado, fisicamente preso, limitado, falando para um povo liberto, mas preso espiritualmente. Só quem já foi liberto, curado espiritualmente, consegue, mesmo nas limitações físicas, liberar palavras que nos fazem compreender quem nós somos realmente. Um povo que não fazia parte, mas que recebeu, foi enxertado, recebeu a adoção de filhos. Talvez você nessa noite julga você mesmo dizendo: a Deus provavelmente tem coisas muito mais importantes para fazer do que me ouvir. Certamente existem pessoas muito melhores do que eu, porque eu realmente faço coisas que eu não deveria fazer. Não, você é filho também. Você tem a condição e a possibilidade de ser enxertado, ser adotado. E constantemente o Senhor precisa trazer à tona palavras que nos façam recordar de quem nós éramos e aonde Ele nos colocou, o que vivíamos e o que Ele tem proporcionado para vivermos. Eu não posso ficar sem contar essa história, eu preciso contar isso. Eu li essa semana passada um homem que se depara com uma criança
sendo espancada por jovens assaltantes. Ele olha aquela cena, ele se joga no meio daquela briga para tirar aquele menino do meio daquela pancadaria. O menino sai machucado, ele corre para um hospital, oferece os melhores médicos, os melhores tratamentos para que aquele menino se recupere. E aquele menino, então, quando tem a sua saúde regenerada, estabelecida, o homem descobre que era um órfão. Ele pega então aquele menino, ele leva para casa, ele adota aquela criança, ele dá o nome dele para aquele menino, ele chama de filho aquele menino. Algum tempo se passa e esse homem começa a ouvir choros dentro de casa. E quando ele vai até o quarto da criança, o menino está desesperado, chorando. E ele chega lá e diz: o que houve, filho? Você está chorando desesperado, eu estou ouvindo teu choro pela casa inteira, o que houve? E o menino então olha para ele e diz: eu estou preocupado. E o pai então olha para ele e diz: preocupado com o quê? Ele diz: eu não sei como é que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou me alimentar amanhã, eu não sei onde é que eu vou dormir amanhã, eu não sei como eu vou fazer para me vestir amanhã. O pai, preocupado, sem compreender aquilo, diz: mas é verdade que você está falando? Ele: eu não sei como vai ser os meus próximos dias, eu estou preocupado e por isso eu estou chorando. E o pai diz: então você não entendeu nada, você não compreendeu nada. Eu arrisquei a minha vida para salvar a sua. Eu tirei você daquele lugar, eu te levei aos melhores médicos, aos melhores tratamentos. Eu paguei toda a despesa, eu trouxe você para minha casa. Eu te dei o meu nome. Eu te amei como meu filho. E você ainda está preocupado. É assim que nós andamos, meu irmão. Jesus, ele deu a própria vida dele para nos tirar desse lugar de opressão, de medo, de insegurança. Nos adotou como filho. Você está aqui, irmão? Ele nos adotou como filho. Sabe, hoje ele nos trouxe para cá para dizer: ei, você foi enxertado, você foi adotado, e como penhor eu dei o Espírito Santo a você. Você é amado, cara. Você é especial. Amém. Glória a Deus. Não esqueça disso. Mas como é que eu vou fazer amanhã, pastor? Eu não sei como vai ser amanhã, irmão. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O Senhor, ele nos ensina: deixe que cada dia vai apresentar o seu mal. Olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. O Senhor tem cuidado das aves que não juntam em celeiros. O Senhor tem vestido as flores. Nem Salomão, com toda a riqueza que possuía, se vestiu igual às flores. Imagina o que ele não é capaz de fazer com você, que foi feito à imagem e semelhança dele. Não, os cuidados do Senhor estão sobre você. Amém. Você pode levantar as suas mãos. Você pode fazer uma oração de agradecimento a Ele. Você consegue fazer isso, irmão? Diga para Ele: Senhor, eu quero te agradecer pelos teus cuidados. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada na minha casa. Fale. Diga: nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Não precisamos de mais nada, Senhor, porque se nós temos a Ti, nós sabemos que temos tudo que precisamos. Mas que o Senhor, Pai, nos ajude a manter isso na nossa consciência, como o pastor Daniel falou. Não é uma reunião, não são belos louvores, não é uma boa palavra, não é isso, Senhor. Não, isso às vezes traz um tipo de sentimento, uma emoção de um momento,
Mas nós precisamos sair deste lugar, voltar para nossa casa. Amanhã é segunda-feira. As coisas precisam continuar, mas elas em nome de Jesus não serão mais do mesmo jeito que estavam. Porque eu vou ver a tua glória em tudo, e eu vou manifestar a tua glória em todos os lugares que eu passar. Porque eu sou filho. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Ele. É para Ele. É para